to share with you, like last week I shared the two emphasis of the Apostle Paul that will give us a confident expectation of good. Amen. Get that teaching, is going to bless you. Hoje eu quero compartilhar os dois obstáculos maiores para a nossa confiança a respeito do futuro. Amém? Quando você olha para essa próxima semana, o que você sente? Você olha para essa semana e sente medo e temor. Deus quer que olhemos para a semana que está entrando com uma expectativa confiante. Amém? Assim vou compartilhar os dois maiores obstáculos. O principal obstáculo que nós temos nos círculos carismáticos é esse. Nós temos um ensinamento que diz que existe uma maldição de gerações que ainda acompanha as pessoas nos dias de hoje. Vou dizer algo com muito cuidado para que não me entendam mal. O primeiro é que existe uma maldição geracional para aqueles que não estão em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, não existe mais maldição geracional. O fato é que não existe nada mais negativo, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, e você tem que saber esse versículo, porque é o nome da nossa igreja, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Nas coisas velhas que passaram está incluído toda maldição geracional. Tudo se fez novo. Contudo, existem cristãos que têm uma consciência de maldição. E é um grande obstáculo para uma expectativa confiante do bem, porque não saberíamos quando o pecado dos nossos antepassados nos alcançariam e produziria uma colheita no nosso futuro. Assim, o medo, a preocupação e a ansiedade que essas pessoas têm roubam delas a expectativa confiante do bem de Deus. Vamos ver um texto em Jeremias que fala da consequência do pecado dos pais sobre os seus filhos. A consequência do pecado dos pais. Vejamos aqui Jeremias 31, versículo 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vemos aqui que esse era um ditado popular entre os hebreus. Naquela época, o pecado dos pais influi sobre os filhos. Eles sofrem pelo erro dos pais. Era um ditado popular. Ele está citando aqui o que se falava comumente entre o povo. Certo? Se baseia em alguma coisa que Deus disse no Monte Sinai. Ele disse a Moisés que visitaria o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira ou quarta geração. Isso está na Bíblia, está no Antigo Testamento, não existe dúvida. Mas glória a Deus que nós não estamos mais sob o Antigo Testamento, nós estamos sob o Novo Testamento, o Novo Concerto. Aleluia! Estabelecido sob o sangue de Jesus. Mas alguns crentes ainda estão no Antigo Concerto. Se você está no Antigo Testamento, Deus diz que visitará os seus pecados até a terceira ou quarta geração. Deus não faz mais isso. Todos os nossos pecados foram abolidos totalmente. Aleluia! Na cruz de Jesus Cristo. Jesus pagou pelos nossos pecados, dos nossos filhos e dos nossos netos. Aleluia! Ele pagou o preço. Amém? E bradou: está consumado. Por isso estamos num novo concerto, onde Deus diz que os nossos pecados e impiedades, Ele não se lembra deles mais. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 10, onde Deus diz que os nossos pecados e impiedades, Deus não se lembra mais. Essa é a cláusula principal do novo concerto. Se você olhar para Jeremias 31, diz assim: diz o Senhor que faria uma nova aliança com o povo. Amém? E Deus diz: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, serei seu Deus e eles serão meu povo. E depois ele diz: por quê? Porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Em outras palavras, o novo concerto está estabelecido sob esta premissa: Deus não se lembrará dos seus pecados. Deus não está lidando mais baseado nos seus pecados. Deus está lidando com você baseado no perfeito homem que foi o seu substituto. Deus não está mais lidando com o pecado na sua vida. Ele está lidando com o Filho na sua vida. Amém? É aqui que reside a diferença. No Antigo Testamento, Deus diz que não se esquecerá jamais dos seus pecados. Palavras duras, não se esquecerá jamais. Mas no Novo Concerto, Deus diz que não se lembrará mais dos seus pecados. E as palavras nunca mais
Como já disse, são duas palavras negativas unidas no grego, fortalecendo essa negação. Nunca, jamais me lembrarei. Aleluia! Em qual concerto você está? Sob o antigo concerto ou sob o novo? Todos os crentes hoje deveriam estar sob o novo concerto. Mas muitos no novo concerto têm a mentalidade do antigo. Eles esperam um juízo. Eles esperam maldição. Voltemos para Jeremias para entender todo o contexto. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, e essa nova aliança termina declarando que dos pecados ele não se lembrará mais. Se olharmos para o contexto, Deus está dizendo: o novo concerto acabará com os filhos receberem a consequência do pecado e da iniquidade de seus pais. Certo? O contexto é muito claro, estou pregando dentro do contexto. Se alguém afirmar para você que os crentes estão sob a maldição de seus pais, você precisa lembrar desse texto das Escrituras que diz claramente que o novo concerto viria. Naqueles dias estava falando do futuro, nós temos o cumprimento já, estamos vivendo nesse novo concerto, mas naqueles dias, no antigo concerto, Deus diz que quando fosse feito o novo concerto, não podia mais se dizer que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Esse ditado não seria mais válido. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Isso porque, 2000 anos atrás, vamos olhar agora para João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus não disse tenho sede porque tinha sede, mas ele disse tenho sede porque a Bíblia diz que ele sabia que a Escritura tinha que se cumprir. Já que todas as coisas estavam terminadas, ele disse tenho sede. Ele tinha uma sede que tudo nas Escrituras se cumprissem. Porque quando ele disse eu estou com sede, ele já estava na cruz. E ainda assim, sua preocupação principal era que as Escrituras se cumprissem. E ele sabia que existia uma outra área que precisava se cumprir. E era a maldição geracional. E por isso disse, tenho sede. Ele teve sede por algo que queria que tivéssemos. Vamos ver. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Observe a palavra vinagre. O vinagre vem das uvas verdes. Lembra o que diziam? Os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Assim o vinagre representa os pecados dos antepassados. Uvas verdes. Aqui estava um vaso cheio de vinagre. E você sabe que o vinagre vem das uvas. E encheram de vinagre uma esponja. E pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou vinagre, diga, tomou vinagre. Quando Jesus tomou vinagre, as uvas verdes, Jesus recebeu as consequências e a maldição que pertencia aos filhos por causa do pecado dos pais. Jesus recebeu sobre ele. Ele teve sede por sua liberdade. Ele teve sede para que você fosse liberto dos pecados dos pais e de todos os antepassados que viveram, e seus pecados nunca mais virão sobre você. A maldição foi quebrada. E os relatórios médicos vão comprovar que você não vai sofrer o que os seus pais sofreram. Aleluia! Teve sede por sua liberdade. Amém! Glória a Deus! Aleluia! E quando Jesus tomou vinagre, ele disse, está consumado. Ele cumpriu as Escrituras. E podemos afirmar que a última coisa que ele cumpriu foi a libertação da maldição geracional. Amém. Aleluia. Está pronto para o próximo obstáculo? O primeiro que vimos foi a maldição geracional. O segundo é algo que é muito comum entre os crentes. Muitas pessoas usam essas palavras quando elas dizem que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Você já ouviu isso? No Antigo Testamento, antes de Jesus,
Todo pecado que você semeava, você colhia. Isso pode ser visto na lei natural da semeadura e da colheita. A colheita é sempre maior do que as sementes que você planta. Era algo muito ruim que eles experimentavam no antigo concerto. Como que eles poderiam ter expectativas positivas do futuro quando sempre tinham esse peso sobre suas consciências? Que tudo o que semeassem, colheriam. Por isso viviam debaixo do que diz Hebreus 10, uma certa expectação horrível de juízo. Certo? Uma certa expectação horrível de juízo. Agora, número 1, o que eu disse não foi que Deus nunca falou isso. Deus falou, mas precisamos saber quando Deus falou. Amém? Deus falou no Antigo Testamento. Deus não disse isso após a morte de Jesus. Você não encontrou um versículo da Bíblia que diz que você vai colher o pecado que semeou. Ah, pastor, mas Gálatas diz, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Espere um pouco. Você não encontrou um versículo? Depois falamos de Gálatas. Não existe um versículo que diz que todos os pecados que o homem semeia, isso ele colherá. No Novo Concerto, existem textos que dizem que se o homem semear iniquidade, colherá impiedade, e outros versículos assim. Na verdade, muitos versículos do Antigo Testamento, isso é verdade. As pessoas do mundo ainda colhem. Estão sob maldição geracional. Como eu disse anteriormente, a libertação da maldição geracional é somente para aqueles que já estão em Cristo. Se é verdade que os crentes podem colher aquilo que semearam no passado, como podemos ter expectativa confiante do bem futuro? Como podemos experimentar a liberdade do medo de que algo ruim possa acontecer para nós e nossa família por causa do princípio de que por ter semeado algo ruim, iremos colher? Para isso, vamos analisar o texto que mencionamos há alguns instantes, Gálatas 6. As pessoas gostam de citar esse texto, Gálatas 6, lendo do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. O contexto aqui fala, e o que é instruído na palavra reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Fala de dar ao ministro que ensina você a palavra de Deus, que ensina não somente a palavra de Deus, mas as boas coisas, que ensina a palavra e compartilha boas coisas. Aqui fala de um compartilhamento ou de uma koinonia. O mestre compartilha com você a palavra de Deus e você compartilha a provisão, o salário para ele poder ser sustentado e não lhe faltar nada. Paulo estava preocupado para que não faltasse nada aos pregadores do Evangelho. Amém? Assim ele ensina para os Gálatas, crentes na Galácia, cuidem do seu pastor, cuidem dos ministros. Amém? Ele fala de compartilhamento de boas coisas. Em outras palavras, fala de oferta. Versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja o contexto, ele está falando de ofertas. Amém? Não fala de pecado, fala de dádivas. Dar finanças, dar encorajamento, dar saúde, dar hospitalidade. Amém? A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Você não pode escarnecer a Deus, porque tudo que você fizer de bom, você vai colher. Se você for generoso, você vai colher. Se for avarento, também colherá. A Bíblia diz, no Novo Concerto, em 2 Coríntios, capítulo 9, diz claramente que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Assim, do que fala o contexto? Fala do pecado? Colher o pecado? O contexto é sobre dar. Diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O doador, não o pecador. Amém? Aqui não fala do pecado. No Novo Testamento, semeadura e colheita quase sempre, digo quase porque existe outro texto onde esse conceito é usado de forma diferente, mas em quase todo o Novo Testamento é usado para dar finanças. Amém? Amém? Quase sempre fala de contribuição financeira, não de pecado.
não é sobre colher pecados. Uma colheita como consequência dos seus pecados é sempre no contexto de finanças. Amém? Diz claramente aqui que se você semeia pouco, você é avarento na sua semeadura, você vai colher pouco. Sua colheita será pequena. Amém? Agora, muitos de nós precisamos entender o seguinte. Aqui estamos em 2 Coríntios 9. Em 2 Coríntios 8 diz que nós somos ricos através de Jesus. Isso está em 2 Coríntios 8. A cruz nos fez ricos. Contribuir não faz você rico. Foi a cruz que nos fez ricos. Porque foi na cruz que Jesus se tornou pobre para que você se tornasse rico. Aleluia. Amém. Está bem claro que não somos ricos pelo que fazemos. Somos ricos através da cruz de Cristo. Isso está no capítulo 8, antes de 2 Coríntios 9. Mas no 9, o capítulo seguinte diz que se você semeia em abundância ceifará. Agora, qual a fortuna que quer ter? Agora que você é rico, amém? Você pode ser mais rico. Amém? Glória a Deus. Uma vez que o campo está todo colhido, amém? O solo está pronto para a semeadura. Não tem mais ervas daninhas, você não deve mais nada a Deus. Glória a Deus, os seus pecados foram perdoados por Jesus. Amém? Ele pagou tudo. Na verdade, ele deu a Deus muito mais do que você devia. Assim, podemos estar diante de Deus. Foi Deus que planejou tudo isso. Ele é maravilhoso. Uma vez o solo estando arado, a terra tendo sido preparada, cuide com o que semeia, porque você é rico. Amém? Se você semear muito, vai colher muito. Amém? 2 Coríntios 8 diz que você é rico através de Jesus Cristo. O capítulo 9 fala da riqueza da sua semeadura. Amém? Ficou claro? Voltemos para Gálatas 6. Fica muito claro aqui que está falando a respeito de finanças. Ajuda financeira para os mestres. Que diz, Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isso ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Vou terminar de ler o texto e depois volto para esse versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Perceba que o contexto é o mesmo. Não está falando de pecar e colher uma colheita de males, coisas ruins acontecendo no futuro. Não está falando disso, está falando de dar. Porque no versículo seguinte diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, crentes. Façamos bem, vamos dar, vamos abençoar, especialmente os crentes. Amém? Porque tudo que semear, colherá. É como um sanduíche. Essa parte da Bíblia é como um sanduíche. Começa com dar, compartilhar boas coisas com aqueles que ensinam e termina com façamos o bem. Não se desencoraje se sua colheita ainda não chegou. Versículo 9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, e está falando de finanças. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Algumas colheitas demoram e outras chegam rapidamente. A prerrogativa é de Deus, mas Deus diz, se nossa colheita demora a chegar, não devemos desfalecer. Amém? Não desanime, você vai colher. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O contexto aqui é muito claro. Voltemos ao versículo 8, porque é nesse versículo que as pessoas pensam que se refere ao pecado. E diz aqui, o que semeia na carne, e alguns argumentam que esse texto se refere ao pecado. Amém. E logo conectam com pecados sexuais, porque fala da carne e da ideia de sexo. Já vi alguém dizer isso sempre no contexto sexual. Carne não é sexo. Carne é o princípio do ego, que faz uma pessoa pensar somente nela. Ela é motivada pelo ego e não por Cristo. Essa é a carne. A carne gosta de leis, regras, regulamentos. Na verdade, a carne não se importa em ser moral, contanto que ela esteja em controle.
Mas Deus não quer que sejamos ocupados pelo ego, mas por Cristo. E Cristo deve reinar no trono dos nossos corações e não o ego. Não esqueça, o ego é a carne. Aqui diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. O que significa isso? Não pecados sexuais, mas avareza. Lembra o que lemos em 2 Coríntios 9? Se semear pouco, pouco também colherá. Terá uma colheita corrompida. Se semear na carne, a carne sempre é avarenta. A carne quer o dinheiro para ela. A carne não quer abençoar. O ego não quer se envolver no reino de Deus. O ego quer pegar tudo que pode e guardar tudo que pega, segurar e manter consigo. Assim é o ego. Amém? Deus quer que você dê. Amém? Glória a Deus. Dar é um sinal de que você não está controlado pelo ego. É doloroso ser controlado pelo ego. Amém? Quando você só pensa em você, você vive a vida cheio de temor e ansiedade, mesmo estando em uma posição de proeminência. Você pode ser um grande executivo, mas sempre preocupado se alguém vai tomar seu lugar. Essa preocupação é dolorosa. Faz você viver cheio de ansiedades e medos que nem sequer existem. Amém? Mas graças a Deus não precisamos tentar salvar o ego. Aquele que perder sua vida por amor de Cristo, salvá-la-á. Amém? Aquele que perder sua vida baixa encontrará uma vida mais alta. Esse é o contexto no grego. Diz que aquele que perde a vida inferior encontrará uma vida superior em Deus. E diz o texto, se você semear na carne, ceifará corrupção. Corrupção é uma semente e uma colheita corrupta, porque a semente avarenta colherá uma colheita pequena. Isso é corrupção. Corrupção nem sempre fala de moralidade. Aqui o contexto é claro, no grego, fala de semente corrupta, colheita corrupta. Mas o que semeia no Espírito, fala aqui de generosidade. Segue o Espírito, porque o Espírito sempre leva você para a generosidade. O Espírito de Deus é como Deus. Amém? Deus amou o mundo e deu. Amém? Se você ama, você dá. Cristo se entregou. A Bíblia diz, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando você se entrega por alguém, você encontra satisfação completa. Glória a Deus. E aqui diz, se você é generoso, se você semeia no Espírito, se você segue o Espírito, o que acontece? Você vai colher no Espírito. Vida zoe, que no grego quer dizer vida. Se você disser que esse texto fala de ações pecaminosas, imorais, e se você semeá-las, você terá uma colheita pecaminosa, se acreditar assim, então se você semear alguma coisa moral e boa, você vai colher vida eterna. É dessa forma que alguns interpretam esse texto. Isso é perigoso. Na verdade, isso é muito perigoso, porque você estará afirmando que você recebe vida eterna por seus atos morais. Isso não é bíblico, isso não é o Evangelho, na verdade é a antítese da mensagem do Evangelho. Você não pode se salvar por suas obras, você não pode se salvar por seus atos morais, mas é pela graça, através da fé que você é salvo, não pelas obras para que nenhum homem se glorie. Amém? Você não pode aplicar moralidade neste texto. Fala de semente financeira. Amém? Eu vou dar outro texto que certamente vai tornar esse versículo mais claro. Em 1 Timóteo, capítulo 6. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Gálatas, que nós lemos agora, esse mesmo apóstolo disse, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Porque Deus nos dá todas as coisas para gozarmos. Amém? Mas nossa esperança não pode estar na incerteza das riquezas. Nossa confiança deve estar na glória e na graça de Deus. Amém. Que esses ricos façam o bem, enriqueçam em boas obras e repartam
de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Olha a última frase. Diz que se você é rico e generoso, Deus o abençoou de uma forma especial para que você seja um abençoador, um grande doador. Amém? E Deus fez você rico financeiramente. Deus quer que você seja rico em boas obras, estando pronto para compartilhar, porque você está guardando tesouros para o futuro. Esse futuro não é o céu. Não fala do céu, fala de um tempo de escassez, como José, que guardou para o futuro. Virão crises no futuro. O mundo está caminhando para uma crise, mas muitos de nós já guardamos nos celeiros para o futuro, como José fez. Nós semeamos e colhemos. Entesouramos um bom fundamento para o futuro, para que sejamos abençoados amanhã. Posso ter um amém? Amém? Estamos guardando para os tempos que estão adiante. Serão tempos de muita crise, mas temos um bom fundamento para este tempo. Amém? Agora, o que quer dizer a última frase? Para que possa se apoderar da vida eterna. Não está falando que pela sua contribuição você vai ser salvo. Não está dizendo isso. Diz que tudo que você dá traz para você a vida Zoe. A vida eterna no grego é Zoe. Assim se diz no grego, a vida do próprio Deus. Sempre que você é generoso, você está se apoderando da vida eterna que está dentro de você. Você não pode se apoderar de alguma coisa a não ser que ela já exista. Amém? Eu não posso dizer, segura a sua cadeira, a não ser que sua cadeira já exista. Amém? Quando você se apodera da vida eterna, a vida eterna já está dentro de você. Já mora dentro de você. Mas como você colhe essa vida eterna? Deixa eu fazer uma pergunta. Já houve um tempo na sua vida quando você foi generoso com alguém e você foi tão generoso com o seu presente que você nem quis que soubessem que você era aquele que havia dado o presente? Talvez você deu dinheiro de forma anônima. Amém? Você lembra o sentimento que teve quando deu dinheiro e viu a alegria quando ela recebeu o presente? Como você se sentiu? Como se sentiu no seu interior? Você se sentiu como que voando, você se apoderou da vida eterna dentro de você. Amém? Disso fala esse versículo, fala que você se apodera da vida eterna. Sempre que você é generoso, essa vida eterna que está dentro de você se manifesta. E você a experimenta. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você nunca experimentou isso, eu encorajo você a aprender a abençoar. Aprenda a ouvir de Deus quem deve abençoar. E você vai dar nesse espírito, guiado pelo Espírito, e você vai descobrir que colherá a vida eterna. Amém? Não será salvo por esse método, não. Você é salvo pelo sangue, mas você vai colher o que já está lá. Vai manifestar a vida eterna que reside dentro de você. Amém, igreja? Você entendeu? Glória a Deus. Gastei esse tempo para mostrar o contexto, porque isso é muito importante. Existem teólogos que estão examinando os meus ensinamentos em todas as partes do mundo. E é importante ensinar tudo dentro do contexto. A Bíblia é nossa autoridade maior, não a denominação, não o que esse grande homem de Deus ou essa grande mulher de Deus diz, nem mesmo o que eu digo, mas o que a Bíblia diz é que é importante. E eu mostrei que sempre que a Bíblia fala de semear e colher, na maioria das vezes se refere, 90% das vezes se refere a ofertas, certo? Os 10% que restam se referem ao quê? Semear e colher se refere a duas coisas. Uma é dar e a outra é... Alguém sabe? A palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. E para isso, nós vamos para Marcos capítulo 4. E vamos mostrar a parábola da semente do semeador. O semeador saiu a semear. E Jesus diz que a semente caiu em 4 solos diferentes. Mais adiante, quando ele interpretou os solos,
Ele falou da condição do coração, 4 condições do coração humano e como ele recebe a semente. Mas o que é a semente? O que é a semente? Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Falava com seus discípulos. Como entenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Veja, as outras vezes que fala sobre semeadura, além de falar de ofertas, fala da palavra de Deus. Nunca no Novo Concerto a palavra semeadura foi usada para moralidade. Nunca. Amém? Na verdade, mesmo nos evangelhos, quando Jesus ensinava, o Novo Concerto não estava estabelecido ainda. Não podia estar. Jesus não havia morrido. Amém? Mas ainda assim Jesus usou a semeadura para falar da palavra de Deus. A semente da palavra. O que eu estou fazendo agora? Eu estou semeando a palavra de Deus na sua vida. E semear quer dizer o quê? Que um dia vou ceifar uma colheita de bênçãos na sua vida. Verei em você a manifestação da bondade de Deus, da glória de Deus, da vida e da ajuda de Deus, da majestade, da dignidade de Deus, da beleza do nosso Senhor. Aleluia! É isso que eu aguardo. E é por isso que estou semeando as sementes e não me desencorajo, mesmo quando não vejo a colheita. O agricultor semeia e não diz onde está a colheita imediatamente, nem no dia seguinte e nem na semana seguinte. Ele espera. Amém? Ele espera e ele vai colher. Se não abandonar a colheita e ir para outro lugar. Amém? Ele colherá, se não desanimar. Amém? Por isso estou semeando a semente agora. Assim fala de 2 coisas. No Novo Testamento, a maior parte das vezes fala de ofertas. Amém? Especialmente nas epístolas, fala de ofertas. Mas nos evangelhos fala de semear a palavra. Não é verdade? Você não encontra nenhum versículo no Novo Testamento que diz que se sua semeadura for o pecado, você vai colher tempestades. Para isso você tem que ir para o Antigo Testamento. Mas glória a Deus, Jesus Cristo mudou tudo. Aleluia! Amém? Por quê? Porque na cruz, Jesus fez algo por nós. Eu estou concluindo e eu quero ler essa porção da Bíblia. Todas as vezes que leio, meu coração pula de alegria, porque ele nos diz a razão porque estamos experimentando as bênçãos e a bondade de Deus. Diz que podemos ter confiança e uma expectativa de bênçãos no nosso futuro. Até para a próxima semana. Amém? E mesmo quando as coisas não parecem estar bem, coisas ruins acontecem, Deus faz com que tudo contribua para o seu bem. Ele vai produzir o bem até mesmo de circunstâncias ruins. Amém? Talvez essa área na sua vida se torne um grande testemunho que vai inspirar as multidões quando sua história for compartilhada. Temos muitos grandes testemunhos na igreja. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir me referindo a Isaías 53. E aqui diz porque nós não estamos mais ceifando, não estamos mais colhendo nosso pecado, glória a Deus, nós agora sabemos que não estamos mais colhendo nossos pecados porque alguma coisa aconteceu. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algo aconteceu. Jesus fez alguma coisa, correto? Nós não estamos mais sofrendo as consequências, a visitação ou a punição do pecado dos nossos antepassados. Não existe mais maldição geracional pelo que Jesus fez na cruz. E essa passagem das Escrituras nos dizem a razão por que nós não estamos mais sob esses 2 obstáculos. Versículo 4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Qualquer erudito no hebraico vai dizer que essas enfermidades e essas dores, a primeira palavra fala de enfermidades e doenças. Coli. E outra versão diz, tomou nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos. Tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Makof, levou nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Mateus 8,17, esse versículo é citado. E o contexto é Jesus curando pessoas fisicamente. Amém?
E Mateus cita no versículo 17 do capítulo 8. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, como dito pelo profeta Isaías. E ele cita o versículo 4 do capítulo 53 de Isaías. Tomou nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele cita o original em hebraico do livro de Isaías. Amém. Veja o versículo 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No hebraico quer dizer esmagado, moído por nossas iniquidades. Vamos parar e definir iniquidades. Deus é cuidadoso quando usa palavras. Quando Deus diz pecado, significa pecado. Quando ele diz transgressão, significa desobediência de alguma lei. Transgredir, ultrapassar limites, isso é transgredir. O pecado, você já nasceu com ele. E o que é iniquidade? Ele foi moído por nossas iniquidades. Você lembra do que eu disse há poucos instantes? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Isso é no Novo Concerto. Mas citando a primeira referência do Novo Concerto, que está em Jeremias, diz assim: dos pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é porque no Monte Sinai Deus disse no Antigo Concerto: visitarei sua... Ele não disse pecado, ele não disse transgressão, visitarei a iniquidade, até a terceira e quarta geração. Iniquidade traz a ideia de maldição geracional. Iniquidades trazem a ideia de pecados transferidos. Aqui diz que Jesus foi moído por nossas iniquidades. Assim, no Novo Concerto, Deus diz: seus pecados e suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Aleluia! O castigo não é a palavra ideal, porque castigo é mais leve no hebraico do que a palavra punição, que é o que diz no hebraico. O castigo que nos traz nossa shalom estava sobre ele. Deus queria que você estivesse bem, pleno, em paz. Pense na saúde, não somente para o seu corpo. Pense na saúde de uma forma holística. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive em um corpo. Amém? Todas as três partes precisam ser bem alimentadas. A Bíblia diz: Deus viu que o nosso ser completo, corpo, alma e espírito, devem estar plenos. Deve estar em shalom. Shalom significa plenitude, espírito, alma e corpo. O que Deus fez é que ele causou punição. No hebraico significa visando a nossa plenitude. Ele foi ferido com um castigo que caiu sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu estudei esse texto no original hebraico já muitas vezes, e citando diretamente do original, diz assim, que Deus causou a punição cair sobre Jesus, visando nossa shalom. Amém? Jesus na cruz clamou: tenho sede. Sede de quê? Sede de ver nossa paz completa. Completa plenitude. Completa saúde. Holisticamente, espírito, alma e corpo. Disso ele tinha sede. E foi isso que via. Quando você analisa Isaías 53, no final do capítulo, diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Jesus viu todo o sofrimento da sua alma e ficou satisfeito. Você sabe o que satisfaz Jesus? Ver você pleno, ver você completo, espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, os seus sofrimentos, fomos curados. Para isso, Deus o Pai enviou o seu Filho. Deus quer que você enfrente a vida com uma confiante expectativa de bênção. Que sua mente sempre olhe para diante e veja as bênçãos de Deus. Veja a graça de Deus. Não estou dizendo que não virão adversidades, problemas, dificuldades ou mesmo situações difíceis na sua vida. Eu não estou dizendo isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Também não estou dizendo
que porque não colhemos os pecados dos antepassados ou os nossos próprios pecados, devemos sair por aí pecando. Vocês sabem que eu não estou dizendo isso. Eu sei que alguns vão dizer, o pastor Prince diz que nós podemos andar por aí pecando e vão me criticar. Existem consequências para o pecado, certo? Mas não colhemos. Temos que eliminar esse ensinamento que diz que colhemos nossos pecados. Porque quando falamos isso, não sabemos quando vamos colher. Isso traz uma expectação terrível de juízo. Temos que eliminar isso. Contudo, existem consequências. Vemos isso ao nosso redor. Se você é uma pessoa ruim, que vive mentindo, enganando as pessoas, você não vai ter muitos amigos. Isso não é colheita, são consequências. Amém? Se você tem relações sexuais antes do casamento e a garota fica grávida e você se sente envergonhado diante da sociedade, isso não é colheita, isso é consequência. Se você colocar o dedo no fogo, você vai se queimar. Isso não é colheita, isso é consequência. Amém? Existem consequências para o pecado. E algumas dessas consequências são irreversíveis. Não estou dizendo que não existam consequências. Se você desobedece às leis, você pode ser preso, mesmo sendo crente. Isso é consequência. Mas não é correto dizer que a colheita, o que o homem semear, isso também colherá. Porque isso nos dá a ideia de que não sabemos quando vamos colher. Isso não é Bíblia. Isso não é Escritura. Isso não é a verdade. Ok? Nós somos contra o pecado. Conhecer a verdade nos liberta. Libertos para amar a Deus, livres para experimentar sua bondade e sua graça, livres para ver nosso futuro e os dias adiante de nós, com confiança, alegria, expectativa do bem. Tudo porque 2000 anos atrás, Jesus Cristo teve sede de ver você são, vê-lo completo, vê-lo pleno. Amém? Sua mente firme, serena, otimista. Amém? Com brilho nos olhos, saúde radiante em cada célula, em cada parte do seu corpo. Amém? A primavera nos seus passos, alegria no seu coração, a paz na sua alma, paz que sobrepassa todo o entendimento. E foi para isso que ele morreu. É por isso que Deus o Pai deu seu Filho para esse propósito. Amém? Aleluia! Dê a Jesus o louvor e a glória. Amém? Aleluia! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.